Olá, pessoal. Eu ainda sinto a necessidade de falar sobre o suicídio. Os dados das pesquisas são alarmantes em relação ao suicídio no Brasil. Nem vou falar do mundo. Vamos pegar o Brasil, que é a nossa realidade. A cada 3 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Isso é uma epidemia que precisa ser tratado com muita seriedade e precisa ser tratado como saúde pública. Não é uma brincadeira, não é uma situação que acontece de vez em quando e que eu não tenho nada a ver com isso. O Freud fala que cada pessoa é um abismo que dá medo de olhar dentro dele. E é exatamente isso. Cada pessoa é um abismo, cada pessoa tem um universo inteiro dentro dela, extremamente complexo, que nós não compreendemos, porque nós não compreendemos nem nós mesmos. Quem dirá eu consigo compreender o outro? Quem dirá eu consigo compreender o abismo que habita o meu vizinho, o meu parceiro, a pessoa que está no meu convívio? O que acontece em relação ao suicídio é que é uma ignorância muito grande. É uma ignorância de como funciona a psique humana. Uma ignorância de como funcionam as doenças da mente, as doenças psicológicas, as doenças emocionais. É muita ignorância em torno disso. E aí nós ouvimos aqueles palpites sem nenhuma base, levianos inclusive. Então o suicídio é uma coisa séria. E o que acontece? O que leva a pessoa a se suicidar? É o desespero. Aquela pessoa está em profundo desespero. E esse desespero, ele vem de várias questões, mas ele tem um pico similar à síndrome do pânico. A síndrome do pânico também ela vem de uma ansiedade disfuncional que culmina numa síndrome do pânico. E ela tem crises. Não é assim que funciona a síndrome do pânico? Ela tem picos, que às vezes dura de 5 minutos, às vezes 1 minuto, às vezes 15, e depois ela volta a se estabilizar. Ou através de medicação, ou ela mesma. É assim que acontece na síndrome do pânico. Ela sobe e de repente ela estabiliza. O suicídio tem mais ou menos a mesma configuração. Ele vem uma crise, quando vem aquela crise, aquele desespero profundo, a pessoa vê no suicídio a única alternativa para se livrar daquela dor. Ela não suporta a dor. Não é um ato de coragem, como as pessoas falam, nem é um ato de covardia, como outros falam. E nem é uma coisa filosófica, como muita gente fala, nossa, se suicidou porque não aguentou o peso da vida. Não tem nada de romântico, nada de bonito no suicídio. Tem uma pessoa desesperada que não consegue suportar aquela confusão que está dentro dela e ela vê no suicídio a saída, a única saída. Então, qual é a similaridade com a síndrome de pânico? É isso. Essa crise ela é muito intensa e às vezes ela dura minutos. Se alguém parar para ajudar essa pessoa, se perceber que aquela pessoa está numa crise e conseguir fazer alguma coisa que interrompa aquela crise, você pode salvar uma vida. E daí ela estabiliza. Então, o problema do pânico, do suicídio, é que quando passa a crise, a pessoa entra numa euforia, às vezes, nem sempre, mas acontece muito isso. E aquela pessoa que estava numa crise ontem, suicida, amanhã ela está tirando fotos nas redes sociais, rindo, se divertindo. E aí as pessoas, de modo geral, a sociedade, de modo geral, não consegue compreender. E até fala, nossa, aquela pessoa parecia tão bem, tão feliz, estava sempre rindo, sempre postando fotos bonitas. Como que ela podia estar numa depressão? Ou como que ela podia ter problemas emocionais se ela sempre estava bem, nas redes sociais especialmente? E aí nós voltamos naquilo que Freud falava, que cada pessoa tem um abismo que dá vertigem de olhar dentro dela. É isso. Rede social, foto, sorriso nos lábios, não diz nada de uma pessoa, não diz nada. É tão complexo isso que eu precisaria de um dia inteiro para poder explicar a complexidade disso. Por hora, eu só pediria que cada um de você ficasse com essa frase do Freud. Cada pessoa é um abismo que dá vertigem de olhar dentro dela. E não julgue, não julgue.
a complexidade humana é muito grande, a complexidade da psique humana é muito grande. Então, ou você estude, e estude muito, para compreender o que acontece dentro da mente, o que acontece dentro de um ser que leva ao suicídio, ou então você fique quieto, por favor. Porque esses julgamentos, esses comentários levianos só levam para mais suicídio. As pessoas que estão ali pensando em se suicidar, porque enquanto uma comete, tem mais 20, 30 outras tentando. E assim, o que as pesquisas falam, que 90%, pelo menos 90% do suicídio são completamente evitável. Se alguém fizer alguma coisa, é evitável. Mas quando a pessoa que está pensando no suicídio, porque ela já pensou várias vezes, quando ela chega no ato em si, ela já pensou muitas vezes, ela está planejando há muitos anos, aquilo já está dentro dela, tem várias características dentro dela. Então, quando ela ouve uma pessoa do lado falar esses comentários, né? A pessoa estava lá rindo ontem, como pode dizer que estava em depressão ou que tinha algum problema emocional? Ah, aquele se suicidou porque era covarde, ou porque isso, ou porque aquilo. Quando a pessoa ouve isso é um motivo a mais para levar essa pessoa a se encolher no sofrimento e achar que não tem saída, e achar que ninguém pode ajudar. Então, eu peço, por favor, eu deixo mais uma vez o meu apelo. Estamos no Setembro Amarelo. Eu deixo o meu apelo, que você preste atenção no que você fala, no que você comenta e ajude quem você puder. Olhe as pessoas à tua volta e busque encontrar pistas dessas pessoas e não olhe essas aparências do sorriso nos olhos, das fotos nas redes sociais, porque isso é tão superficial quanto as redes sociais são. As pessoas sempre querem parecer estar bem. Ninguém vai estar numa crise de choro tirando foto para colocar nas redes sociais. Então isso é uma parte muito pequena da verdade, uma parte muito pequena da realidade daquela pessoa. Então, olhe no dia a dia, fora das redes sociais, como essa pessoa está e procure ajudar, conversando, olhando e também estudando, para que você possa, de repente, ser esse canal para evitar um suicídio a mais na nossa sociedade, na nossa vida, e vamos prestar muita atenção nessa doença, que é muito grave e cada dia mais tem levado especialmente os jovens. É muito triste perceber que o maior índice de suicídio está entre os jovens. Os jovens com 18, 19, 20 anos acreditam que não tem mais saída para a vida, que a vida não tem mais nada para oferecer a não ser o suicídio. Isso é extremamente lamentável. Então, mas essa é a realidade da nossa sociedade. Então, vamos buscar informações verdadeiras que possam levar a uma evolução deste problema que nós estamos vivendo, que se agravou, que era bem menor, nos últimos anos agravou e muito. E se nós, enquanto sociedade, não nos unirmos, isso ainda pode piorar ainda mais. Então, fica a minha alerta, o meu pedido, porque é quase que um pedido de socorro. Eu percebo isso muito no meu dia a dia, no meu trabalho, e é assustador como realmente não aparenta. Você olhando, não parece que isso está acontecendo na pessoa que vive do teu lado. Então, vamos prestar atenção, vamos tirar esse mês de setembro para estudar um pouquinho sobre o suicídio, sobre o suicida, e os problemas que levam a pessoa a chegar nesse ponto, e também para entender que sociedade é essa, que leva jovens a cometerem suicídio cada dia mais, porque não suportam mais a vida, porque se sentem totalmente desesperados, totalmente sem amparo. Então, é necessário que nós possamos nos unir para estudar essa situação do suicídio. Então, fica meu pedido, enquanto ser humano, enquanto terapeuta, e fica minha alerta. É uma doença, é uma epidemia e é muito sério.